Imagine acordar um dia e perceber que passou 35 anos perseguindo coisas que, na verdade, não importavam. Por que a maioria das pessoas leva décadas para entender o que é essencial na vida? Por que alguns nunca chegam a descobrir? E o mais inquietante, por que continuamos cometendo os mesmos erros mesmo quando sentimos que algo não está certo? Nos próximos minutos, você descobrirá lições que levaram 35 anos para serem aprendidas, para que você não precise pagar o mesmo preço. Houve um momento em que tudo ficou claro. Não foi uma conquista espetacular nem um fracasso dramático, mas sim uma percepção silenciosa e devastadora. Haviam se passado 35 anos. 35 anos dedicados a coisas que pareciam importantes no momento, mas que com o tempo provaram não ser. A maioria das pessoas passa décadas presa nessa mesma rotina, convencida de que algum dia, mais adiante, entenderá o que realmente importa. Muitos nunca chegam a esse ponto. Durante anos, a vida parece uma corrida constante. Perseguem-se metas impostas, aceitam-se crenças alheias e adia-se o essencial com a promessa de que haverá tempo depois. Mas o tempo não para. Um dia você acorda e percebe que investiu sua energia em direções erradas e que ninguém te avisou quando você estava perdendo o rumo. Não porque não existissem sinais, mas porque você estava ocupado demais para ouvi-los. A grande diferença é que você não precisa esperar 35 anos para aprender essas lições. A experiência de outros pode te poupar um caminho longo e doloroso se você estiver disposto a prestar atenção. Estas não são ideias motivacionais vazias, mas conclusões construídas ao longo de uma vida inteira de erros, acertos e reflexão. Entender o que importa não acontece da noite para o dia, mas começa com uma decisão: parar de viver no piloto automático. A partir daqui, cada lição que segue aponta para uma mesma verdade. Sua vida não muda por acaso. Ela muda quando você começa a pensar, escolher e agir de forma diferente. E tudo começa em um só lugar: sua mente e o nível de responsabilidade que você está disposto a assumir. Durante muito tempo, acreditou-se que o sucesso era uma combinação de talento e sorte, que algumas pessoas nasciam com vantagens invisíveis e que o resto só podia esperar que surgisse uma oportunidade. Mas com os anos, essa ideia desmoronou. A realidade é mais incômoda e, ao mesmo tempo, mais poderosa. A mentalidade com que você interpreta o mundo define a vida que você acaba vivendo. Se você acredita que não é o suficiente, o mundo confirmará isso. Cada obstáculo se torna uma prova das suas limitações. Mas quando você começa a acreditar que pode aprender, crescer e melhorar, algo muda. Onde antes via muros, começa a notar portas. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque você mudou. A mente não apenas interpreta a realidade, ela a filtra. Aceitar isso leva a uma segunda verdade, ainda mais difícil de assumir. Ninguém virá te salvar. Durante anos é fácil pensar que aparecerá a pessoa certa, o mentor perfeito ou o golpe de sorte que transformará tudo. Mas esse momento quase nunca chega. E quando não chega, muitos ficam esperando, justificando sua inação com desculpas externas. O dia em que você assume a responsabilidade total pela sua vida, algo se liberta. Você para de culpar as circunstâncias e começa a se mover, mesmo que com passos pequenos. Essa responsabilidade também implica entender que não existe um momento perfeito. Esperar se sentir pronto é outra forma de adiar o inevitável. A ação sempre vem antes da clareza. Aqueles que avançam não são os que têm menos medo, mas os que agem apesar dele. Começar agora, mesmo que de forma imperfeita, é infinitamente mais poderoso do que esperar indefinidamente. A mentalidade correta, a responsabilidade pessoal e a ação imediata formam uma base sólida. Mas mesmo com essas ideias claras, muitas pessoas continuam estagnadas. A razão é simples: confiam em algo frágil demais para sustentar a mudança. Para avançar de verdade, é preciso algo mais forte do que a inspiração momentânea. Durante anos, buscou-se a motivação como se fosse a chave definitiva. A ideia era simples: se um dia surgisse a inspiração certa, tudo mudaria. Um livro, uma frase, um vídeo poderiam ser o estopim. Mas a motivação é instável, chega sem aviso
e vai embora com a mesma rapidez. Confiar nela para construir uma vida sólida é como tentar edificar sobre a areia. A disciplina, por outro lado, não depende do estado de espírito. É a capacidade de fazer o que deve ser feito, mesmo quando não se tem vontade. É levantar cedo para trabalhar nos seus objetivos quando a cama parece mais confortável. É dizer não a distrações atraentes, porque você sabe que elas te afastam do que realmente importa. A disciplina não parece boa no momento, mas seus resultados mudam vidas. No entanto, a disciplina não exige grandes sacrifícios diários. Aqui aparece uma das lições mais subestimadas. Os pequenos passos constantes superam os esforços extremos e esporádicos. Costumamos superestimar o que podemos alcançar em uma semana e subestimar o que podemos construir em um ano. O progresso real raramente é espetacular, mas é sempre cumulativo. Melhorar apenas 1% a cada dia parece insignificante, mas com o tempo cria uma transformação profunda. Ler algumas poucas páginas diariamente acaba se transformando em dezenas de livros por ano. 10 minutos de exercício constantes impactam a saúde mais do que planos ambiciosos abandonados logo em seguida. A chave não está na intensidade, mas na continuidade. A disciplina sustenta esses pequenos passos quando a motivação desaparece, e juntos criam um avanço silencioso, porém imparável. Ainda assim, mesmo com constância, muitas pessoas param diante do primeiro tropeço sério. O medo de falhar pode apagar meses de progresso em um instante. Por isso, compreender o verdadeiro papel do fracasso é essencial para não abandonar o caminho. Durante muito tempo, o fracasso foi visto como algo que deveria ser evitado a todo custo. Cada erro parecia uma confirmação de não ser bom o suficiente, e esse medo paralisava qualquer tentativa de avançar. Mas com os anos, essa percepção mudou completamente. O fracasso não é o oposto do sucesso, é uma parte inevitável dele. Cada tentativa fracassada contém informações valiosas sobre o que não funciona e sobre como melhorar. As pessoas que acabam alcançando resultados não são as que nunca falham, mas as que aprendem a interpretar o fracasso como feedback e ajustam o rumo, corrigem erros e continuam. Evitar o fracasso é, na verdade, evitar o crescimento. Mudar essa perspectiva transforma o medo em uma ferramenta de aprendizado. Esse processo está profundamente conectado aos hábitos diários. Você não atinge o nível das metas que propõe. Você cai ao nível dos hábitos que mantém. As decisões pequenas e repetidas, quase invisíveis, acabam moldando o futuro. Passar horas consumindo distrações ou dedicar esse tempo a aprender algo novo parece irrelevante em um dia, mas decisivo ao longo dos anos. O ambiente também desempenha um papel silencioso, mas poderoso. As pessoas com quem você passa mais tempo influenciam sua forma de pensar e agir mais do que você imagina. Rodear-se de negatividade e falta de ambição normaliza a estagnação. Em contrapartida, conviver com pessoas que buscam crescer eleva seus padrões sem necessidade de palavras. Rever seu círculo e proteger sua energia não é egoísmo, é uma estratégia de sobrevivência. Compreender o fracasso, construir hábitos sólidos e escolher conscientemente o ambiente cria uma base resistente para a mudança. Mas mesmo com tudo isso em ordem, há dois pilares que sustentam qualquer progresso real e que muitas vezes são negligenciados até que seja tarde demais. Durante anos, a saúde foi tratada como algo secundário. A ideia de trabalhar sem descanso parecia admirável, como se o esgotamento fosse uma prova de comprometimento. Mas essa crença se quebra mais cedo ou mais tarde. Sem saúde, nada mais importa. A energia, a clareza mental e a capacidade de aproveitar a vida dependem diretamente de como você cuida do seu corpo e da sua mente. Comer mal, dormir pouco e negligenciar o bem-estar emocional tem um custo que não é pago imediatamente, mas se acumula. Quando a saúde se deteriora, até mesmo as maiores conquistas perdem o valor. Cuidar-se não é um luxo, é a base sobre a qual se constrói todo o resto. Alimentar-se bem, exercitar-se com regularidade, descansar e cuidar da saúde mental não são hábitos opcionais. São investimentos de longo prazo.
Algo semelhante acontece com o dinheiro. Durante muito tempo, pensou-se que ganhar mais era o objetivo final. Mas o dinheiro, por si só, não resolve nada. É uma ferramenta, não um destino. Seu verdadeiro valor está no que ele permite: liberdade, experiências, opções e segurança. Quando o dinheiro se torna o fim último, nunca é o suficiente. Quando é usado com intenção, transforma-se em um meio para viver melhor. Poupar, investir e gastar com critério não se trata de acumular, mas de criar margem de manobra na vida. O objetivo não é perseguir dinheiro sem sentido, mas construir uma vida com significado, onde o dinheiro apoie seus valores em vez de ditá-los. Com uma mente clara, disciplina, hábitos sólidos, um ambiente adequado, saúde e uma relação saudável com o dinheiro, resta uma última pergunta. Saber tudo isso não garante nenhuma mudança. A diferença real aparece apenas quando você decide o que fará com este conhecimento. Estas lições não foram aprendidas em um livro, nem em um único momento de inspiração. Levaram 35 anos de decisões erradas, erros repetidos e tempo perdido para serem compreendidas. A verdadeira pergunta agora não é se essas ideias fazem sentido, mas o que você fará com elas. O conhecimento, por si só, não muda nada. Ele só se torna poder quando é traduzido em ação. Você não precisa transformar sua vida da noite para o dia. Basta escolher uma única lição e começar a aplicá-la hoje. Uma pequena mudança sustentada ao longo do tempo tem mais impacto do que uma decisão radical abandonada amanhã. Cada passo conta, mesmo quando parece insignificante. O progresso real costuma ser silencioso. A vida que você deseja não está fora do seu alcance. Não requer talento extraordinário nem circunstâncias perfeitas. Requer clareza, responsabilidade e constância. Se você chegou até aqui, já tem algo que muitos não têm: consciência. Agora tudo depende se você está disposto a dar o primeiro passo. Comece hoje. Seu eu do futuro agradecerá.